já sabe e tal, mas para ficar gravadinho lá no YouTube, depois a live vai ser editada e vai subir para o nosso canal. Tudo bem? Só para vocês ficarem cientes aí. Vamos lá? Bom, primeiramente a gente agradece a presença aqui da JUS Brasil conosco. É importante a gente registrar que foi feita uma parceria entre a JUS Brasil e a rede LexNet, abrindo uma espécie de blog, depois vocês me corrijam nos termos técnicos se for necessário, mas dentro da página da JUS Brasil, uma página da LexNet, onde a gente pretende promover conteúdo intelectual gerado pelos escritórios da rede. Então, isso gera uma roda de conhecimento e de conhecimento intelectual e de notoriedade também de cada nome, de cada marca dos seus escritórios. Eu acho que faz uma roda girar, era isso que a gente falava aqui um pouco antes da gente começar a trabalhar, com vantagens competitivas para todos nós. Então, desde já, acho importante todo mundo acompanhar essa parceria, produzir e divulgar nas suas redes, com seus colegas, escritórios e tudo mais, pelo que agradeço a presença. Maravilha. Hoje, eu não sei muito bem aqui como que vai ser o esquema de apresentações, que eu estou vendo outras pessoas aqui da JUS Brasil presentes, mas o que a gente vai tratar vai ser a perspectiva do mercado jurídico, a experiência da JUS Brasil na pandemia e o que a gente pode esperar para o futuro. Então, Jair, está com você a palavra. Bom, maravilha. Bom, boa tarde a todos. Grande honra estar aqui com vocês, o pessoal da JUS Brasil, Luiz Paulo Pinho, Luiz Malgarejo e os convidados aqui que estão entre nós. É uma grande honra estar com vocês aqui na nossa live e uma grande honra redobrada ter vocês agora como parceiros oficiais e operantes da nossa rede LexNet, como algumas pessoas aqui podem não saber. E algumas pessoas que assistirão a nossa live podem não saber o que é a rede LexNet. Em poucas palavras, eu vou aqui dizer o que nós somos e a que viemos, né? Nós somos uma rede de escritórios de advocacia, né? Somos especializados em direito empresarial. Hoje somos em torno de 30 escritórios, divididos em full service e especialistas. Somos, totalizamos cerca de 300 advogados espalhados pelo país e fora dele. A ideia da rede LexNet é a troca de experiências entre os escritórios, o auxílio mútuo entre as diversas especialidades dos escritórios integrantes e a colaboração entre escritórios, justamente para quê? Para poder atendermos melhor os nossos clientes, podemos fomentar novos trabalhos em uma relação de cooperação ganha-ganha, onde todo mundo ganha. O escritório parceiro que fomenta o trabalho, aquele que entrega o trabalho e, principalmente, os nossos clientes. E fazer parte de uma rede como essa tem feito toda a diferença nesse momento de crise, né, provocada aí pela pandemia, onde, mais do que nunca, a união e a colaboração é importante para, enfim, para o nosso sucesso. Hoje a gente está recebendo aqui, com muita honra, né, o Luiz Paulo Pinho, que é o cofundador da JUS Brasil, que juntamente com o Luiz Melgarejo vão contar para a gente, né, o que a JUS Brasil tem feito, fez e fará, né, em relação aí à crise e as eventualmente novas oportunidades que esse novo mundo da pandemia trouxe para a gente. Então, sem maiores delongas, passo a palavra aí para os nossos amigos Luiz Paulo Pinho e Luiz Melgarejo para ficarem à vontade para contarem um pouco para a gente da sua experiência. Obrigado. Poxa, antes de mais nada, agradecer, né, a parceria e a vez aqui, né, para poder falar para esse mundo de escritório de advocacia que a LexNet hoje congrega, né? E é uma honra muito grande para a gente estar aqui dentro, ainda mais falando para pessoas que a gente gosta tanto, né? O Jair, o Stanley, a própria Ana Cecília, são pessoas que a gente já conhece há algum tempo no mercado, a gente já tem conversado, eles já conhecem o trabalho dos Brasil há algum tempo e a recíproca é mais do que verdadeira com relação à LexNet. Nós, como empresa, né, a gente sempre se dedicou
aproximar a população da justiça, através de informação jurídica e através de advogados. E essa história se deu lá atrás, né? Então, vou só até para poder trazer um pouco de contexto para quem talvez não conheça tão bem a história do Jus Brasil. A empresa, na verdade, ela foi fundada em 2005 e a gente objetivava, na época, fazer um buscador de internet profunda, né? É óbvio que isso não deu certo, a gente está querendo concorrer com o Google. E não foi uma ideia muito que trouxe tanto proveito para a gente, mas a parte bacana é que a gente conseguiu entender muito bem como é que funciona o sistema de busca. E a partir dessa compreensão a gente conseguiu identificar uma dor gigante no Brasil, né, que é a questão do acesso a dados públicos e a informação jurídica como um todo. Quando a gente identificou isso, a gente pensava que nosso público-alvo era o profissional do direito. E em pouquíssimo tempo isso se provou mentira. A gente entendeu que nosso público-alvo não era só o profissional de direito, mas toda a população brasileira. Pra você ter ideia, o Jus Brasil entrou no ar em 2008, foi quando a gente entendeu que concorrer com o Google não ia dar certo. E a gente pensou, então, vamos focar em informação jurídica, vamos entregar essa informação da melhor forma possível para o profissional de direito. O site entrou no ar em maio de 2008. Em 2010, a gente já estava com 1 milhão de usuários únicos mês. Só que tem um detalhe, naquela época tinham 700 mil advogados no Brasil. Se você fosse congregar isso para toda a população jurídica, ainda assim você ia estar falando, no máximo, em 2 milhões de profissionais. A gente fez, não é possível que a gente tenha atingido metade do mercado em 1 ano e meio de operação. E a gente entendeu, nesse momento, que nosso público-alvo, na verdade, não era só o profissional do direito, mas sim toda a população brasileira. A gente entendeu que o direito, na verdade, ele permeia a vida de todo mundo, né? Desde o momento que você toma uma multa de trânsito até o momento que você vai participar de qualquer tipo de processo jurídico. Pode estar falando de alienação parental, você pode estar se separando, você pode estar abrindo empresa, você pode estar tendo que pagar tributo, o direito está sempre envolvido em todos esses aspectos. Quando a gente entendeu que toda a população tinha interesse nesse tipo de informação, a gente precisou criar uma ferramenta que entregasse relevância para todas essas pessoas, né? para todo esse universo digamos assim, de identidades diferentes, né? de profissões, de pessoas diferentes. Então, a gente fez o Brasil do jeito que ele é hoje, né? Que é uma ferramenta, basicamente, que é uma rede social, só que é uma rede social que ela não é focada em pessoas, ela é focada principalmente em assuntos. Então, você consegue seguir, por exemplo, temas, você consegue buscar especificidades que uma rede social ela normalmente não lhe propicia. E assim o Brasil começou a ganhar muito volume. E chegamos hoje onde a gente está, né? Que, poxa, com muito orgulho hoje a gente consegue atender a quase 30 milhões de pessoas todos os meses. Então, a gente viu que aquela premissa anterior estava mais do que errada. Você hoje está falando em 1 milhão e 200 mil advogados, que já é uma quantidade gigante, né? A gente sabe disso melhor do que ninguém. Mas ainda assim, os advogados hoje eles não fazem 5% do público do Brasil. Daí a gente consegue entender o alcance que esse tipo de informação tem e a relevância que esse tipo de informação tem para toda a população. Nesse momento, a gente começou a desenvolver ferramentas, tanto para o advogado quanto para a população, para poder fazer o acompanhamento desse tipo de informação e conectar esses dois mundos, né? Então, no final das contas, a gente volta para a nossa missão, que é conectar pessoas com a justiça, através de informação e através de profissionais qualificados. Dito isso, essa é a apresentação que eu queria fazer, só trazendo um pouquinho da história do que a gente já fez. E, Melga, você queria falar alguma coisa? Quer tocar alguma coisinha só para poder... Bom, primeiro agradecer também o convite, né? Que nem o Luiz Paulo comentou, a gente está super feliz e honrados, né, de participar dessa comunidade, se é que podemos chamar de comunidade, né, de advogados. Eu, como colega de vocês, vindo do escritório, estou super feliz em bater esse papo e contar um pouquinho da história do Jus. Enfim, acho que o Luiz Paulo falou perfeito, não tenho nada a acrescentar, só agradecer de novo o convite. Contem comigo aqui, o que vocês precisarem, estamos aqui para ajudá-los e para conversar sobre o tema. Muito bem. Então, Luiz, posso chamar de Melga, Luiz Felipe?
Luiz Mel, contem pra gente aí o que passou, né, de lá para cá, do começo da pandemia, como vocês lidaram com isso, internamente, externamente, estrategicamente, o que a Jus Brasil deixou de ser e passou a ser depois desses novos tempos aí pandêmicos que a gente está vivendo? É interessante. Para a gente, foi um negócio muito abrupto, tá? Até o início da pandemia, pra você ter ideia, a gente fechou os escritórios ainda no final de fevereiro. No início de março, toda a empresa já estava de home office e os escritórios já estavam completamente fechados. Isso se deu em virtude de um artigo que a gente terminou lendo, que chamou muita atenção para o que estava acontecendo e a necessidade realmente da gente se retrair e se proteger um pouquinho mais, né? Tanto a figura pessoal, né? A gente teve muita preocupação com os funcionários do Brasil nesse momento, até em virtude da própria empresa. A gente a gente realmente deu um passo atrás e a gente resolveu, por exemplo, a gente estava com o escritório prestes a ser aberto em Belo Horizonte. A gente operava em Belo Horizonte dentro de um coworking, né? E a gente já estava com uma estrutura completamente contratada, com um número gigante de posições de trabalho para poder ser preenchidas aqui dentro de Belo Horizonte. A gente cancelou basicamente essa instalação desse escritório e manteve as operações em Salvador, em Belo Horizonte, ou em Salvador, em São Paulo. E Manaus a gente estava já terminando o escritório de lá e por isso, basicamente, a gente terminou a obra e quando terminou a obra a gente nem abriu o escritório porque todas as operações da empresa estavam paradas. Quando isso aconteceu, para a gente não foi um choque tão grande como empresa, falando dos Brasil como empresa, porque a gente já tem uma cultura de trabalho de home office muito forte, né? Para você ter ideia, a gente tem hoje 5 operações, né? Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Lisboa, mas a gente tem funcionários trabalhando em 27 cidades diferentes. Então, hoje o Brasil ele está beirando os 200 Jus brasileiros, né? Como a gente chama, e a gente já tem uma operação completamente distribuída e completamente assíncrona, digamos assim. Então, essa parte para a gente foi mais tranquila. Por outro lado, a gente sofreu um baque muito grande, assim como toda a advocacia, né? Então, em termos de negócio, no momento em que os tribunais foram fechados, a gente sentiu o impacto, principalmente na operação que a gente tem, que liga advogado com correspondente. Então, basicamente, essa operação parou. Foi algo que eu acho que toda a advocacia sentiu instantaneamente, né? E o Jus Brasil não foi exceção. A gente viu isso de forma muito clara internamente. Os acessos ao site também tiveram uma queda, a gente teve até uma queda de receita em cima do global, mas como a gente tem uma operação online, né, que não depende da presença física, essa não foi tão relevante. Mas ainda assim a gente sentiu esse impacto e não foi uma coisa simples. A gente realmente teve que respirar fundo, apertar o cinto e seguir em frente. Mas graças a Deus, com pouco tempo, isso se reverteu. E algumas áreas, digamos assim, que terminaram compensando, por exemplo, pela área de correspondentes. Então, a gente conseguiu ver, por exemplo, uma busca por advogados. Eu acho que esse foi o único serviço no Jus Brasil que cresceu durante toda a pandemia. Foi justamente a busca de advogados online, que é a ferramenta que a gente conecta cliente com o advogado final. Então, a gente via um crescimento forte dentro de algumas áreas. Então, por exemplo, direito de família, direito empresarial, societário, a gente viu também isso daí acontecendo. Direito do consumidor foi muito forte. Então, tiveram algumas áreas que a gente viu uma busca por advogados de forma muito mais premente. Esse serviço até é interessante a gente chamar atenção para os números dele, né? Esse é um serviço que conecta hoje 1.200.000 pessoas com advogados todos os anos. Então, são mais de 100.000 pessoas por mês, né, que a gente está conectando com advogados todos os anos. Ou que a gente está conectando com advogado todos os meses. E nesse momento de pandemia, ele ajudou muita gente a conseguir realmente superar a crise que estava acontecendo, né? E dito tudo isso, a gente conseguiu sobreviver. Não foi uma situação que foi super tranquila, tá? Eu acho que não foi para ninguém, mas a gente fez nossa parte e sobressaímos no final das contas.
Posso complementar aqui, LP? Deve, por favor, meu. Já que o Jair comentou o meu apelido de Melga, vou confessar que Luiz Paulo é LP para os íntimos. Tá, então, doravante LP. Boa. Só queria trazer dois pontos que eu acho interessantes, né? Que é a primeira questão do trabalho remoto, né? Putz, como que o Jus Brasil se adequou nesse aspecto? O LP Luiz Paulo contou super bem. A gente já tinha uma estrutura 100% remota desde sempre, né? Acho que o Jus, desde a concepção lá em 2008, já vinha trazendo isso. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, o time do jurídico do Jus, a gente tem 2 pessoas em Salvador, eu que fico em São Paulo e uma outra pessoa em Curitiba. A gente sequer tem um hub de apoio em Curitiba. Mas como a gente sempre tem essa integração online, né, proximidade por Zoom, pelo Slack, que é uma ferramenta de comunicação, etc., tanto faz se a pessoa está sentada do meu lado no hub ou se ela está a 800 quilômetros de distância. Então, a gente, de fato, fechou os hubs, só que é importante falar que assim, o hub ele não era obviamente, era um local de trabalho, mas ele funcionava mais como um local de apoio para os Jus brasileiros, como a gente gosta de falar. Então, você pode trabalhar da sua casa, mas se você quiser um local de trabalho que seja silencioso, que você não vai ser interrompido por cachorro, televisão, que seja um lugar que você vai ter a infraestrutura necessária, internet de primeira linha, alguns quitutes, alguns lanches, etc., o hub está 100% à disposição, ele sempre ficou aberto 24 horas por dia. A gente, inclusive, tentou fazer uma reabertura progressiva, né? Eu falo aqui pelo Hub de São Paulo, porque tinha muita gente falando, poxa vida, pessoal, a gente está sentindo falta de contato humano, né? O Jus Brasil, sempre, apesar de ser remoto, sempre prezou muito pelo contato humano. A gente vê que a gente trabalha com amigos aqui. A gente falou, maravilha, vamos reabrir, né, os hubs e dar essa tranquilidade para as pessoas. Quem quiser ir lá, obviamente, observados todos os parâmetros de segurança, higiene, etc., por conta do Covid, está super à disposição. O Hub de São Paulo aqui, eu era a única pessoa que vinha, até para fazer uma moral, eu fui 5 vezes que só tinha eu, ninguém mais optou, a gente acabou fechando. O de Salvador está funcionando um pouquinho, e acho que o de BH também encerrou um pouco antes. Então, assim, foi super bacana porque eu acho que o que todo mundo está passando, principalmente escritórios de advocacia, etc., nessa questão de ter que se adequar, foi uma transição que, na verdade, acabou não sendo uma transição porque a gente já estava 100% adequado e já vivia isso no nosso dia a dia, né? E do ponto de vista, assim, de receita, o Luiz Paulo comentou super bem, a gente teve, de fato, uma queda ali na questão de correspondência, etc., porque o judiciário parou uns 4 meses ali, né? Então, de uma forma ou outra, isso acabou afetando a gente. Só que daí aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o time de apoio funcional do Jus, fez um baita trabalho, um golaço, que a gente desenhou um plano de ação com 4 cenários, né? Que era o cenário zero afetado pelo Covid, receita crescendo e etc. Um cenário com uma queda de 25%, um cenário com uma queda de 50% de receita e um de 75%, que a gente brincava que era o cenário apocalíptico. Porque, querendo ou não, a gente é uma startup ainda, a gente tem uma receita interessante, mas a gente depende muito do giro do nosso negócio para continuar crescendo. Então, a gente desenhou esses 4 cenários, cada um com planos de ações super delimitados. Primeiro cenário, vamos cortar 50% o custo de locação, vamos cortar 25% o custo de softwares, e cada um foi fazendo. A gente bateu para o cenário de 25%, mas já voltamos para o normal. Então, a gente se precaveu, acho que advogados em geral passaram pela mesma situação de uma forma ou de outra, né? Menos tecnologia, mas pensando, maravilha, o judiciário parou, se eu tiver uma queda no rendimento dos meus clientes, como que a gente vai se portar aqui, né? E acho que, assim, dividindo um pouquinho da experiência nossa, acho que foi isso. Posso fazer uma pergunta? Claro, acho que agora virou um bate-papo, né? Na verdade, acho que a gente está num formato hoje mais... não é palestra, hoje é bate-papo. Acho que está mais informal, por isso que eu fiquei à vontade aqui de... Por favor. Falou aqui de cultura de home office já pré-pandemia. E daí, pensando um pouco em cultura organizacional, formato home office, e como é que, pensando também nas relações humanas aqui, que foi trazida, e no cenário de pandemia, que é o que está nos provocando aqui a essa reflexão. Como é que vocês fazem a manutenção dessa cultura organizacional? Como é que vocês
fortalecem, promovem e imaginam isso para o futuro? Porque eu acho que isso é uma tendência mesmo da gente ter formatos mais híbridos de trabalho para o futuro. Acho que 100% home office é muito difícil por questões diversas, mas acho que essa questão da cultura organizacional deve ser considerada também, né? Como que vocês veem esse tema? Eu digo para você, viu, Ana, tipo assim, que eu acho que talvez esse seja o aspecto mais forte do Jus Brasil como empresa. A gente tem uma cultura organizacional extremamente forte. Então, a gente tem realmente um apego às pessoas que trabalham dentro do Jus, que é um negócio quase que nível de família. Então, eu digo para você, eu falando de forma pessoal, isso para mim me impactou de forma muito profunda, tá? Porque apesar de eu morar em Belo Horizonte, minha vida inteira era viajando, indo para os hubs, frequentando minha outra família, que é minha empresa. E eu senti isso de um impacto muito grande. Para mim foi muito difícil. Para você ter ideia, a primeira vez que eu vou pegar um avião para ir para Salvador vai ser amanhã. Amanhã é a primeira vez que eu vou entrar num avião, depois de quase 7 meses, para poder ir para minha terra, né? Para ir para minha casa, poder ver meus pais, para ver meus amigos, ver meus sócios. E tem sido muito difícil. Mas, dito isso, a gente encontrou diversas fórmulas para conseguir amenizar isso, tá? Então, de 2 em 2 semanas, por exemplo, a gente tem um all hands onde todos os funcionários da empresa entram lá dentro por 2 horas, a gente passa um panorama de tudo que está acontecendo na empresa, dos números. Inclusive, esse foi um aspecto extremamente importante no início da pandemia, quando a gente precisava passar tranquilidade, passar realidade também, né? Porque a gente acredita muito nessa questão de transparência. Então, essa foi uma das ferramentas principais para que os brasileiros conseguissem entender exatamente o que estava acontecendo com a empresa, passar um pouco mais de tranquilidade e até passar a nossa preocupação individual com cada um deles, né? Então, isso foi extremamente importante. Passado essa parte mais, digamos assim, mais institucional, que a gente precisa mais dar uma visão real de como o Jus Brasil está, a saúde financeira, a gente entrava em aspectos pessoais. Então, chegava no final do dia da sexta-feira, por exemplo, a gente fazia salas aleatórias, onde a gente entrava exatamente no Zoom, que tem essa ferramenta aqui dentro, né? A gente entra ainda, e aí você cai em salas aleatórias e cada um com a cerveja do outro lado da televisão, conversando, tentando saber um pouquinho mais sobre a vida pessoal, os problemas que cada um estava passando. Mas eu digo para você, ainda assim, não foi fácil. E não vem sendo fácil, tá? Para a gente, essa questão a cultura da empresa, a proximidade, a pessoalidade, ela é muito importante, apesar de ser remota. Então, por mais que eu fosse em São Paulo 1 semana por mês, 2 semanas por mês, essas semanas sempre eram muito intensas. E isso fez falta não só para mim, como para a empresa inteira, não tenho dúvida disso. A gente tinha uma cultura de circular pelos hubs que era muito grande. Então, tipo assim, era muito difícil um funcionário não visitar pelo menos um hub a cada 2 meses. E isso para a gente realmente não foi tão fácil. Mas é aquele negócio, né? Em tempos de pandemia, você tem que se virar do jeito que você pode. Ô, Eli, só complementar, eu acho que a questão do home office, que virou uma necessidade, né, não foi uma opção, nenhum um benefício para todo mundo aqui, acho que advogado, enfim, acho que o mercado em geral, a gente só tem que tomar cuidado, porque quem está, entre aspas, experimentando o home office, o teletrabalho pela primeira vez por conta da pandemia, na prática não está experimentando o teletrabalho, né? Porque uma coisa é você trabalhar de casa, saber que você pode fazer o seu home office quando está nas condições normais de temperatura e pressão. Outra coisa é quando você está no home office com aulas suspensas, com sua esposa, seu esposo em casa, você preocupado com sua família, com seus pais, você não podendo sair, se você vai ao supermercado, você precisa tomar um banho de álcool gel na sequência, e tudo isso são coisas que a princípio fala, poxa, não afeta, mas no subconsciente, até mesmo no consciente, qual que é a chance de você conseguir fazer um call com um cliente, com você, o seu marido, os seus 2 filhos em casa, todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, o único provocação que eu faço é que eu imagino que nem todo mundo tenha tido uma experiência boa com home office por conta da pandemia, mas justamente porque não vivenciou o home office como ele deve ser vivenciado, né? Vivenciou num estado de exceção na prática. Com certeza. Fácil depois, então, né? A gente já começou na pior condição, o futuro é promissor, né?
A parte bacana disso também é que hoje eu acho que ninguém mais não compreende a situação, tá? Então, eu costumo dizer... Ah, você não compreende não, Sérgio? Não, Você quer falar? eu ia fazer uma pergunta depois, era por isso. Não, eu compreendo Não, sim. claro. Não, porque ontem, por exemplo, eu estava conversando aqui, estava eu e Melga numa reunião super importante. Daqui a pouco entrou minha terroristazinha de 3 anos de idade aqui no negócio, entendeu? E aí eu fiz, gente, dá licença, desculpa, porque, tipo assim, com ela não tem argumentação. Eu preciso simplesmente parar o que eu estou fazendo e atender. Aí eu entreguei, pelo amor de Deus, toma conta dela aqui, daqui a 2 horas eu volto, tá bom? E aí é assim que vai, não tem muito jeito, não. Você sabe que, não sei se Jair, eu tinha comentado justamente isso, a tolerância está bem mais visível, né? Eu estava comentando sobre audiência. Hoje a parte chega numa audiência atrasada por causa do sistema, o juiz fala, não, calma, peraí. Fosse no presencial, 2 minutos depois a revelia e tudo mais. Mas a minha pergunta a vocês, até vocês responderam um pouco, mas eu queria mais na parte operacional do home office, sim, o trabalho. Vocês acham que este momento está muito diferente do que era para vocês que usavam isso regularmente antes da pandemia? Ou seja, a postura dos empregados, a forma como eles trabalham, tirando isso que o Melga falou sobre, obviamente, eu não, putz, é diferente eu falar, bom, vou parar um pouquinho, vou descer, vou no bar, tomar um café e já volto. Não, isso eu não posso. Ou eu estou preocupado com a minha mãe, mas eu digo, a operacionalização está muito diferente do que vocês tinham antes, ou o ritual de trabalho é muito próximo? Só para a gente ter uma noção de como isso deve tender a ficar mais para frente, para quem não estava tão acostumado com esse mecanismo. Na minha opinião, viu, Sérgio? Tipo assim, isso vai variar muito de acordo com a função exercida. Eu vou dar meu exemplo pessoal, tá? Então, por exemplo, eu sou a pessoa do Jus Brasil que faz a parte de relações institucionais. Então, eu sou o sócio que fui delegado para fazer essa área. Eu senti, para mim foi horrível, porque quer queira, quer não, é muito difícil você seguir nesses afazeres por telefone e você perde o contato físico, que é uma parte importantíssima dessa área. Da mesma forma, digamos assim, as tratativas internas, a gente já tem uma cultura super forte da questão da assincronidade, né? Então, a gente consegue trabalhar de forma assíncrona muito bem. Mas ainda assim, tem assuntos que precisam ser debatidos naquele momento. E para você conseguir todo mundo tivesse, isso impacta, tá? Isso para mim eu acho que impactou bastante. E fora isso, tipo assim, volta de novo para os pontos todos que Melga trouxe. Então hoje a gente vive um estado de exceção. E, digamos assim, todas as condições ruins do home office, elas estão acentuadas. As boas, elas ficam atenuadas. Então eu posso concluir, como bem disse a Cissa, para você, a Ana Cecília, perdão, é difícil eu lembrar, como bem disse a Cissa, quer dizer, a tendência é só a gente ter situação melhor para frente, quer dizer, mantendo o home office com muito menos estresse do que nós temos hoje. A tendência é fazer uma decolagem, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que a tendência é melhorar. Eu não sei se é uma decolagem, mas eu acho que a gente vai passar por um período de adequação. Eu acho que a gente vivia um universo, né, que era o cara crachá, você chegava na empresa para bater ponto, de forma bem clara, e hoje a gente foi para o outro extremo, né, onde ninguém mais se vê e tá cada um dentro de casa. Eu acho que a gente vai passar por uma adequação, mas eu acho que talvez esse seja um dos poucos aspectos bons que a pandemia vai trazer para a gente, que é o conhecimento do outro lado da moeda. E como vocês veem, desculpa de novo, Jair, aproveitar só para emendar. Imagina, desculpa nada. Você falou do cara crachá, o bater ponto. Como você vê, ou vocês veem, especificamente para vocês que têm uma experiência maior disso, a relação home office, cartão de ponto, e a relação home office, produtividade? Ou seja... Posso pegar essa, Eric, que eu queria complementar na sua outra? O que eu acho, Sérgio? Assim, a operacional... Como está a operação? Acho que isso não mudou, né? Pós-pandemia. O que mudou é que eu acho que, como eu comentei, né? São condições de home office atípicas. Então, a empatia, que obviamente sempre teve, mas a margem de manobra, a tranquilidade que a gente tentou passar para os colaboradores é que, olha, fique tranquilo. Eu sei que você, com
2 filhos em casa, sem aula, etc., não vai produzir o mesmo que você produzia lá atrás. Porque isso acho que é uma angústia, uma aflição que todo mundo que tem família dentro de casa passa. Fala, poxa vida, eu não vou conseguir entregar o relatório, algo do tipo. O primeiro ponto a gente falou, calma, a gente sabe que isso é uma situação atípica e, entre aspas, isso não vai ser usado contra você. E, para surpresa, acho que a produtividade no começo da pandemia deu uma caída como todo, mas voltou e assim não foi muito afetada, né? O que sim aconteceu, acho que até complementando o LP, eu acho que todo mundo começou a ficar muito estressado, né? A gente brinca que a gente trabalha como amigos, etc. Faz quanto tempo? Acho que foi antes do 7 de setembro, a gente levantou e falou, pessoal, é o seguinte, todo mundo aqui tem maturidade de pedir férias quando quer e quando não quer, ninguém está pedindo. O Jus Brasil vai parar por uma semana. Porque a galera precisa colocar a cabeça no lugar, respirar um pouquinho, entender. Porque o problema do home office, quando você está ilhado, é que o WhatsApp funciona das 8 da manhã às 8 da manhã do dia seguinte. Você sai aqui do computador, eu levanto, sento no sofá e, sabe, você está sempre dentro do seu trabalho, né? Então, você não desconecta, né? Você não desconexão não existe. E apesar de, assim, eventualmente a gente está confortável de falar isso, mas eu acho que a gente dá total liberdade para se desconectar. A gente tem comunicação assíncrona. Se você quiser fazer academia às 3 da tarde, faça, fique à vontade, mas as pessoas não fazem. Então a gente deu uma carteirada mesmo e falou, seguinte, uma semana parado. E voltou com outro ar, né? Foi. E sobre a produtividade, eu acho que eu sempre falo assim, eu acho que isso vai ser o maior tabu que vai cair pós essa necessidade de home office. Porque a gente vem, principalmente a gente, né, advogados, vem de uma escola um pouco mais tradicional, em que eu lembro assim, você tem que trabalhar das 9 às 6, de lá às suas 8 horas, você precisa estar disponível, o seu chefe, você tem que sair depois do seu chefe, etc. Tinha esses dogmas que a gente cria, né? E a verdade é que o Melga, o Luiz Paulo, não necessariamente o melhor horário de produtividade dele é às 9 da manhã. Às vezes ele gosta de trabalhar no almoço, ou ele quer trabalhar às 10 da noite. Isso é um mito que caiu comigo, porque a gente, obviamente, 80% da nossa força de trabalho são desenvolvedores. Você vai falar para um desenvolvedor que ele tem que entrar às 9 da manhã, acabou, você não vai ter desenvolvedor. Não importa se você vai trabalhar de madrugada ou no horário comercial lá de bater ponto. O que importa é que você entregue. Acho que para a gente vai dar a mesma coisa. Se você alinhou um prazo com o seu outro sócio ou com o seu cliente, cara, a forma que você vai cumprir esse prazo não me interessa, desde que você cumpra, né? Eu acho que esse é um mito que vai cair. Fico muito feliz com essa tua frase, com essa tua colocação, porque vai ao encontro daquilo que eu penso. E ontem mesmo eu falei num podcast de Estadão exatamente isso. Eu dizia, gente, o que importa é que eu vejo dessa maneira e queria entender um pouco quem está mais... O que me importa é a produtividade. Claro, um advogado que tem os seus prazos, se eu tenho uma audiência às 9, eu tenho que estar às 9, não vou chegar meio-dia, não posso. Mas dentro dessa flexibilização, o que me parece importante é isso, quer dizer, você cumprir as suas... E eu dei exatamente esse exemplo que você falou. Tem gente que gosta de trabalhar à noite, então não preciso dele às 9 horas da manhã. Ele vai ficar das 9 até meio-dia brincando e vai trabalhar à noite. Eu prefiro que ele faça, entre aspas, as 8 horas dele, a partir do momento que ele quer. Então, foi bom veio ao encontro do que eu penso, porque eu acho que a gente tem que migrar muito da história do controle de ponto, do controle de jornada, e só para contextualizar, eu sou advogado trabalhista, tá? Então, por isso que essas minhas perguntas também têm um pouco disso. Fugir um pouco dessa história do controle de jornada, controle de ponto, para o controle de produção. Quer dizer, as tarefas serem desenvolvidas, e obviamente bem desenvolvidas, também não adianta fazê-las de qualquer jeito para terminar. Mas eu queria entender um pouquinho disso. Fiquei feliz de ver que vocês que já trabalhavam com isso e as pessoas estão tendo esse mesmo pensamento. Obrigado, viu? Tudo bem. Cissa, você fez uma pergunta aqui no chat, você não quer fazer diretamente para eles? Eu não queria interromper de novo. Só fazendo um contraponto com essa questão da produtividade, eu acho médio essa questão dessa liberdade assim, de horário. Concordo médio. Acho que ela é absorvível, assim, se essa palavra existir, no nosso dia a dia, em cargos que você tenha também uma responsabilidade, um compromisso que faça com que você cumpra a entrega, né? Na verdade, eu, sócia do meu escritório, responsável pelo resultado de faturamento, evidentemente que eu vou cumprir.
Evidentemente que eu tenho que cumprir um horário médio do mundo comercial, que é o horário que eu atendo cliente, que é o horário que eu faço reunião com outras pessoas. Enfim, eu não estou cobrando ponto de ninguém, mas a gente tem um compromisso porque nossa profissão aqui é meio, né? Ela não é fim. Então, se eu não estou ali para atender meu cliente, não adianta eu ficar fazendo um monte de análises e pareceres na minha madrugada produtiva, né? Isso daí, na verdade, esse ciclo, ele, para mim, ele não é tão A ou B. Ele tem um outro meio do caminho aí que eu acho que tem que ser considerado. Mas sabe como é que a gente opera com isso, Ana? Até dar um exemplo próprio nosso. A gente tem reuniões, né, dentro dos times, onde as metas são definidas pelos próprios, digamos assim, pelas próprias pessoas formadoras do time. Então, eu chego lá e falo, ó, eu consigo entregar isso, isso, isso e isso daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, você vai responder pelo compromisso que você fez com o seu time. E, tipo assim, dito isso, vira, a gente consegue meio que equalizar um pouquinho do que você está falando, que é a questão da responsabilidade, porque ele vai ter que respaldar a sua própria palavra. Se daqui a uma semana ele não conseguir entregar nada do que ele tinha prometido que ele iria entregar, daqui a um mês ele continuar sem fazer isso, você vai bater na porta dele e falar, poxa, o que está acontecendo? Não, eu acho que equaliza, desde que ele não se relacione com o mundo externo, né? Porque se ele se relaciona com o mundo externo, fica insuficiente. Total. Assim, só para eu dar uma, só para falar uma coisa aqui em relação a isso. Desculpa, meu. Eu estou pensando numa questão muito mais ampla, muito mais em nível geral do que especificamente nos escritórios de advocacia e tudo mais. Tá? A minha opinião sobre essa questão de produtividade não é só de quem trabalha no escritório de advocacia, só para não ir tão contra. E eu entendo o que a Cissa falou, porque nós temos que estar disponíveis para os nossos clientes que podem necessitar da gente nesse chamado horário comercial. Mas era só um conceito mais genérico. Obrigado. E a Ana Paula trouxe aqui um comentário, só vou ler porque ela está com o microfone fechado. Ana, gostoso te ver aqui com a gente. Os clientes que costumam identificar os advogados como uma categoria conservadora, na sua maioria não recebem bem o atendimento desse profissional via home office. Algumas vezes observei os comentários em reunião. Mas acho que vai um pouco com aquela questão da empatia e do momento de exceção que a gente está vivendo, que vocês trouxeram para nós, né? Melga, o que você ia comentar? Não, o que eu ia comentar que, assim, eu coloquei a questão da produtividade pensando aqui, digamos, na redação de um contrato, na estruturação de uma peça. Obviamente, se você vai ter a interação com o cliente, ter uma reunião, não dá para você falar para o cliente te mandar um WhatsApp meia-noite, um áudio, né? Não é esse o ponto. E essa questão de clientes, de fato, eu acho que o advogado em que pese, acho que vai ter a migração para o home office mais constantemente, mais perene, muitas vezes o advogado vai ter que ter um ponto de apoio, que é uma sala de reunião, que é de fato, porque a figura do advogado não basta você atender prontamente, etc. Você precisa passar a tranquilidade, passar o profissionalismo, etc. E querendo ou não, hoje, a nossa profissão acaba sendo o olho a olho, você sentar numa reunião, numa mesa, com a barba feita, para dar tranquilidade e falar, poxa vida, esse é o advogado que eu quero que me represente. Eu acho que isso vai cair com o tempo, mas também não adianta a gente ser disruptivo ao extremo e falar, olha aqui, cliente, eu só atendo por Zoom ou por WhatsApp, que daí eu acho que de fato não funciona, acho que não é nem os caminhos. Perfeito. Jair, seu microfone. Entrei. Só colaborando com a minha opinião a respeito disso, nossa função, muito embora muitos de nós atendamos aí corporações, empresas, cujos departamentos jurídicos estão todos em home office, a figura do advogado se aproxima muito da figura do médico, né? Então tem uma grande diferença você ser examinado pessoalmente pelo seu médico de confiança e fazer uma consulta via Zoom, via Skype. Faz toda a diferença o que você falou, Melga. É o olho no olho, a fidúcia. É sentar num lugar e o cara existe, o cara tem uma estrutura mínima que seja. Então, eu acho que vai migrar, tanto nas empresas como de vocês, que é uma empresa de tecnologia, é tudo menos uma empresa uma empresa jurídica, é uma empresa de tecnologia que tem como grande produto soluções jurídicas de informação, se a minha leitura está certa.
e muito mais. Perfeito. Para os advogados e para os clientes dos advogados. É um grande hub. Quanto para nós, escritórios de advocacia. O home office vai persistir, né? Ele existe, é uma imposição, né? E ele vai persistir de uma maneira maior ou menor, mas a necessidade de ter um quartel-general, nem que seja um espaço locado, coworking, etc., vai persistir também, obrigatoriamente. Tudo vai mudar, né? E nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, como empresa de tecnologia, como empresa como a startup de tecnologia que oferta serviços no âmbito jurídico, como que vocês veem o futuro, né? Para vocês e para o mercado jurídico? Certamente vocês são muitíssimo inteligentes e já devem ter isso mapeado de acordo com algumas premissas. O que vocês veem aí? O que virá daqui para frente, de acordo com a ideia de vocês? Perfeito. Eu acho que o Stanley só tem um comentário com relação ao que a gente está falando, né, Stanley? Obrigado, Luiz. Eu sou otimista por natureza. E a hora que eu vejo em determinadas capitais, cidades, a abertura de bares, restaurantes, e todo mundo correndo para as ruas, isso falando mundialmente, eu fico pensando até quando esse home office vai realmente existir. Se a hora que tiver todo mundo vacinado, se o dia a dia vai ser realmente de home office, guardadas as proporções da LGPD que está aí, que é muito mais difícil tomar conta dos dados na casa do empregado ou do funcionário, ou seja lá de quem for, do parceiro, do que dentro da empresa. Então, eu fico pensando se isso tudo hoje é um trabalho de estacionar, discutir o que está acontecendo hoje, mas eu penso num futuro melhor. E o futuro melhor sou eu, por exemplo, viajando, como eu sempre viajava, fazendo reuniões presenciais. Eu gosto de gente, eu gosto de estar perto. Então, assim, eu confesso que eu já cansei de lives, eu estava fazendo lives, já parei de fazer, porque eu não aguento mais, e estou aqui na reunião porque é AlexNet. Mas é isso. Obrigado. Eu concordo, viu, Stanley? Demais, bicho. Não vejo a hora de a gente estar de novo lá no César, de estar em tudo quanto é lugar, pelo amor de Deus. Desculpa, Jair. Pronto, agora então, a respeito só da pergunta que eu tinha feito para vocês, queria saber a opinião de vocês a respeito de como será o futuro. Falando sobre o Pergunta mercado fácil, jurídico, né? Nossa Senhora. Quem souber essa resposta aí, tá feito. Mas, na nossa humilde opinião, né, o que a gente aposta muito é justamente nessa parte de inteligência, focada no judiciário, focada na advocacia. A gente vê muito valor para a população como um todo, justamente nessa informação toda que é coletada, né? Então, é uma das frentes que o Jus Brasil mais aposta. Essa ferramenta de conexão, né, em estabelecendo essa ponte entre advogado e cliente final. E, basicamente, o que a gente vê lá para frente é inteligência artificial realmente entrando dentro da vida do advogado de uma forma mais prática, né, de uma forma mais real. Essa parte de análise de dados propriamente dita, né, então transformar, trazer um pouquinho da analítica, né, da engenharia também para a própria advocacia, tentando respaldar um pouquinho melhor todas as teses que são levantadas e digamos assim, uma sociedade melhor informada. Isso é um dos pontos que a gente vê de forma mais prática, tá? Quer dar uma complementada aí, Melvin? Vamos lá. Concordo. E trazendo um pouquinho aqui para o universo de nós advogados, né? Eu acho que a tendência primeiro tem aquela discussão, nossa, a tecnologia vai acabar com a profissão, etc. Jamais. Jamais. O que eu acho hoje, o acesso à informação está muito fácil, né? Eu não preciso saber o que é dano moral e ligar para o advogado ou quais são os critérios ali, porque eu dou um Google, está na primeira página ali, seja no Jus Brasil ou qualquer outra coisa.
Então, a primeira camada, entre aspas, que digamos, de informação, o advogado ele não vai se diferenciar nessa, porque isso todo mundo tem. Onde que ele vai se diferenciar? Ele vai se diferenciar tendo a rapidez na resposta, né? Tendo precisão na resposta, porque eu acho que acabou também esse cliente que está disposto a esperar uma semana por um parecer e vai receber aquele parecer de advogado de 60 páginas. A gente quer alguma coisa direto, que vai direto ao ponto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu acho que a gente, em que pese, né, legal techs em geral estarem trabalhando para isso, hoje a gente perde muito tempo com tarefas operacionais que não foram o motivo pelo qual a gente optou pelo direito, né? Eu entrei no direito para construir teses, para conseguir reverter uma decisão judicial que eu não concordo, algo do tipo. Eu não entrei no direito para fazer acompanhamento processual manual, eu não entrei no direito para entrar em 89 tribunais diferentes, daí eu tenho que ter o ProJude, daí o ESAG, daí o meu token não funciona, aquela burocracia que você perde um baita tempo, eventualmente você passa esse custo até para o seu cliente, né? Eu entrei no direito para construir tese, eu entrei no direito para ter acesso a essa informação consolidada, seja via Jus Brasil, qualquer outra tecnologia que vai me dar informação, como está o entendimento jurisprudencial mais eficiente, algo do tipo, para eu trabalhar em cima disso. Hoje a gente gasta muito tempo procurando informação. Eu acho que a tendência da tecnologia é que essa informação fique mais acessível, mais controlada, para que os advogados foquem ali justamente na razão da profissão, né? Porque não sei se eu fui muito claro para o meu confuso, acho que eu me perdi no meio aqui, mas a mensagem é meio que essa. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês. Na verdade, é uma provocação, uma pergunta e, na verdade, uma grande curiosidade. Vocês sabem, obviamente, que entrou em vigor há pouquíssimo tempo a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muita gente, antes da lei, tinha algum incômodo de colocar seu nome no Google e se ver no meio de um processo judicial, né, dentro do ambiente do Jus Brasil. Principalmente aquelas pessoas que queriam esconder a existência de um processo criminal, por exemplo. Então, porra, eu coloco meu nome, aparece lá no Jus Brasil que eu estou sendo processado criminalmente. Diante disso e diante da nova lei, o que vocês estão fazendo para adequar os seus mecanismos aí a essa questão aí da proteção de dados pessoais? Quer responder essa, LP, ou quer que eu faça? Eu quero que você faça. Estou brincando. Não, ótima pergunta. Acho que isso é algo que a gente é questionado constantemente, né? E acho que a gente tem uma lição de casa aqui de mostrar também para o mercado em geral o que a gente tem feito. Antes da LGPD, a gente já tinha esse problema, tá? E lembrando que questão de dados pessoais, etc., ela vem antes da LGPD, né? O próprio Marco Civil já trouxe essa definição, né? Até LGPD, onde que seria o nosso arcabouço jurídico para defender o que a gente faz, né? É o clássico artigo 19 do Marco Civil, que fala que provedores de internet, etc., só é responsabilizado por conteúdos de terceiro se descumprir decisão judicial que ordene a retirada. Então, poxa vida, o Brasil ele não constrói informação, ele não cria informação, né? Ele simplesmente replica e unifica informação que está disponível em geral ali nos 91, 89 tribunais e traz para dentro. Quando começou eu estou no Jus há mais ou menos 1 ano e 8 meses, né? Quando eu entrei, deu uns 2 meses, a gente começou esse processo de adequação, né? Então, não vou nem entrar no mérito assim, puta, a gente fez o data map, entendemos todos os processos que a gente faz, total de usuários, mas o grande ponto o Jus Brasil, a finalidade nossa é de permitir acesso à justiça e assegurar, né, que os princípios constitucionais que tem ali no artigo 5º, acho que é o 193 também, sejam respeitados. Então, LGPD se aplica tanto a dados pessoais públicos como dados pessoais privados, maravilha. O ponto é que a finalidade original, que é a de disponibilização desses dados que o judiciário faz, que órgãos públicos em gerais fazem, é respeitada, porque o Jus Brasil ele não muda essa finalidade, né? Continua sendo a publicidade de assegurar o acesso à justiça. O que a gente faz para assegurar o exercício dos direitos dos nossos titulares? A gente tem N salvaguardas que a gente faz, né? Então, eventualmente, você pode solicitar a sua desindexação se você tem um processo em segredo de justiça, que é uma salvaguarda do próprio judiciário, que muitas vezes isso a gente tem há anos, né? Eventualmente, quando tem um andamento processual, o cartório come uma bola, não clica lá na opção de segredo de justiça, isso sai no diário oficial e a gente puxa. A gente tem um track que a gente começa a fazer o mapeamento. Olha aqui, pessoal, isso daqui é um processo que está em segredo de justiça.
o próprio cartório comeu bola. A gente derruba isso daí antes até de ser provocado pelo judiciário ou pelas partes. Vítimas de processos eventualmente mais sensíveis, etc., a gente faz uma análise caso a caso para dar justamente essa salvaguarda, tá, para os titulares. Mas é um trabalho perene, assim, eu acho que esse próximo 1 ano e meio de entrada em vigor da LGPD vai ser super importante para conscientizar as pessoas, né, e para preparar as pessoas, porque eu vejo hoje muitas pessoas comentando artigos em mídias que me preocupam, que falam, basicamente, para usar os dados, você precisa obter o consentimento do titular. Que é a mais pura bobagem, tá? Consentimento é uma das hipóteses, né, prevista na LGPD, e, assim, é a última hipótese que eu, como jurídico, recomendaria que o Jus Brasil adotasse, inclusive para os nossos usuários, tá? Porque o consentimento, digamos, é a tarefa mais fácil, só que, ao mesmo tempo, é o mais fácil de ser quebrado, de ser questionado judicialmente. Então, esse próximo ano e meio, a gente vai ter um bom caminho aqui de conscientização de todo mundo. Bacana, tá muito claro para mim, vocês consolidam informações que já são públicas, né? Então, exatamente, se não está no âmbito do Jus Brasil, está no âmbito do site do tribunal, do Diário Oficial, o que quer que seja, né? Tá muito claro, vocês não criam. Mas só deixando claro que, assim, não é que a gente não está sujeito ao LGPD. Sim, é que a gente claro. A gente está entrando na questão de dados com base no interesse legítimo, né? Desculpa, no legítimo interesse, que é uma das bases legais da LGPD, porque a finalidade original da disponibilização desses dados pelos tribunais é respeitada pelo Jus Brasil. E, obviamente, dados dos nossos usuários a gente tem um consentimento outro, mas 99% é execução de contrato, né? Então, obviamente, um usuário do Jus coloca o e-mail e a OAB, etc., é para que eu possa prestar o serviço que o Jus Brasil faz para o usuário, né? Não estou pedindo consentimento para isso. Sim. E você usa, né? E divulga para o interesse do próprio usuário, cliente de vocês. Exato. A gente não vende dados de usuários, sei lá, para Saraiva, para ofertar vadimeco, nem nada do tipo. Pelo contrário. A Ana Paula Rosa, nossa sócia do Rio de Janeiro, fez uma pergunta aqui. Mas e os dados sensíveis dos usuários que se cadastram? Vamos lá. Quais são os dados sensíveis aqui que a gente está falando dos usuários que se cadastram, né? Acho que isso a gente precisava deixar super claro. Que a lei traz algum rol ali que é exatamente dados de cunho religioso, orientação política, dados de saúde, etc. A gente não tem dado de... O usuário não cadastra um dado sensível aqui no Jus, tá? Nem aquelas pessoas que fazem consulta. O cara, quero fazer uma consulta aos advogados, estou com um problema assim, 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 estou com uma doença e preciso processar um plano de saúde, por exemplo. Chat, boa, perfeito. Os nossos chats, a gente não armazena isso nos nossos servidores, tá? Isso daqui é um negócio fotografado que não entra no nosso mérito. Ótimo. Isso é até interessante falar, né? Porque quer queira, quer não, o papel do Jus Brasil ele se encerra nesse processo aí quando ele estabelece a conexão entre cliente e advogado. Nesse momento, o Jus Brasil sai da conversa. Entendi. Bom, alguém tem outra pergunta aí para os nossos amigos? Cissa. Jair, eu queria retomar só aquela pergunta que a gente acabou passando batido, que eu acho que a gente já está aqui há 1 hora de papo também, acho que é gostoso para a gente brindar essa parceria que a gente está fazendo e cada parte aqui se conhecer um pouco melhor para saber como desfrutar desse canal. Então, pensando um pouco aqui no nosso tema macro, que era o nosso título, falando da pandemia e de mercado jurídico, e trazendo a nossa parceria aqui para a fala, acho que até talvez algumas pessoas chegaram depois e não tenham ouvido quando a gente abriu. Acho que valeria, Luiz, talvez falar um pouquinho dessa nossa parceria de novo e como que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está passando para se sobressair neste mundo todo aí que a gente está. Pensando assim, como no começo vocês falaram dos casamentos que não estão dando certo, né? Tanto na área de família quanto societário são as áreas que foram mais demandadas. Então, sejam casamentos, família ou empresa, foram consultados, aumentaram a consulta. Acho que esse tipo de coisas, como que a gente pode aproveitar melhor essa nossa parceria? E obrigada. Não, a gente agradece a confiança e desde o início, né?
a vontade das duas partes em tornar essa parceria realidade. Para a gente foi super bacana, desde a nossa primeira conversa. Eu acho que a gente conversou pela primeira vez, já, talvez uns quase 2 anos atrás, né? 1 ano e meio atrás, quase. E a gente já estava elucubrando, pensando em como viabilizar essa parceria. E basicamente o Jus Brasil é um hub gigantesco, né, que conecta pessoas com informação jurídica. Então, quanto mais material de qualidade a gente consegue disponibilizar para essa população, digamos assim, mais a gente consegue cumprir nosso papel, que é justamente conectar essas pessoas com a justiça. E eu acho que a LexNet é talvez um dos players principais nesses 12 anos que o Jus Brasil já construiu, nesse objetivo, né, que a gente conseguiu galgar com esse objetivo. Dito isso, eu acho que o número de possibilidades que a gente tem são gigantes. Vão de lives, pensando em podcasts, passando por artigos jurídicos, que são os mais óbvios. Eu acho que basicamente o céu é realmente a nossa fronteira, né? Nós, como Jus Brasil, nós somos realmente um portal para esse mundo de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de informação jurídica. Eu acho que a LexNet é um provedor e, dito isso, nós vamos nos esforçar para poder fazer com que o conteúdo produzido chegue ao maior número de pessoas possível. Muito bem. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para os nossos amigos aqui, para a gente partir agora já para a parte final do nosso encerramento do nosso bate-papo? Sérgio, Stanley. Luiz, conta para nós os números, por favor, do Jus Brasil. Quantos e-mails por dia? Quantos acessos? Stanley, hoje a gente está beirando 30 milhões de acessos mensais, são mais de 2 milhões de acessos por dia. Esses acessos, na verdade, não são acessos, né? A nomenclatura técnica correta são usuários únicos, que na verdade são IPs. Se a gente for considerar acessos, a gente já está beirando quase 60 milhões. Hoje, com muito orgulho que eu posso falar isso, né? Mas o Brasil é o maior site jurídico do mundo em termos de acesso, então não tem nenhum site no mundo que trate de informação jurídica que supere o Jus Brasil. Isso é um motivo de orgulho para o Brasil e é até um motivo de preocupação para a gente ver a densidade, a complexidade do nosso sistema jurídico, né? Mas, de qualquer sorte, isso é uma realidade. A gente consegue conectar anualmente 1.200.000 pessoas com advogados. A gente tem uma base de advogados que assinam o Jus Brasil de mais de 130 mil profissionais. A gente hoje tem uma base de advogados que tem perfil no Jus Brasil que gira na ordem de 950 mil. Então, a gente está falando de quase mais de 80% dos advogados do Brasil hoje têm um perfil no Jus Brasil. Fora profissionais do direito, a gente hoje, com perfil no Jus Brasil, a gente está beirando 6 milhões de pessoas. Então, são números que realmente dão bastante orgulho para a gente. Só para vocês terem ideia, isso é um aspecto importante até de nossa parceria. Por mês, a gente tem mais de 5 mil artigos sendo produzidos. E artigos jurídicos, né? Falando de advogados produzindo e passando pela curadoria do Jus Brasil. Mas é óbvio que as parcerias que a gente faz, a gente procura, digamos assim, são autores de renome, são parcerias que já foram consolidadas, então a gente procura dar esse tipo de notoriedade, né? Então, tem diversas coisas que a gente consegue fazer nesse sentido aí para conseguir maximizar a exposição e o alcance desse tipo de conteúdo. Mas eu só tentando trazer um overview aí dos números, acho que é um pouquinho disso aí, Stanley. Excelente. Obrigado, Luiz. São números de fato, não vou dizer assustadores, que ninguém está assustado aqui, mas são números enormes, né? Você pensar que tanta gente passa pelo ambiente do Jus Brasil, administrar esse negócio não deve ser fácil e vocês estão de parabéns por isso, né? Queria saber se mais alguém tem alguma outra questão aí para colocar dos nossos amigos. Não, né? Então, Luiz Paulo e Luiz Felipe,
LP e Melga, queria que vocês colocassem aí suas considerações finais, sua mensagem final aí, que a gente está também encerrando o nosso bate-papo para nossos amigos aqui da LexNet, nossos sócios aqui da LexNet. Por favor. Poxa, de nossa parte, só agradecer mesmo a chance de estar aqui, agradecer a parceria e a confiança que vocês tiveram com o Jus Brasil e dizer que a gente está à disposição, como empresa, como amigos. Então, o que vocês precisarem do nosso lado, por favor, a gente está sempre à disposição. Do meu lado, a mesma coisa, pessoal. E assim, super feliz com a parceria, porque a gente precisa de gente boa dentro da nossa comunidade, escrevendo, produzindo conteúdo, porque daí você é egoísta aqui, isso favorece o Jus e mais diretamente favorece vocês, né? Então acho que é uma relação ótima de mais-valia e, enfim, contem E com a mais do que gente ninguém, Melga, favorece também o cidadão, né? Também, com certeza, exatamente, Ana. Enfim, obrigado de novo pelo papo e estamos por aqui no que vocês precisarem, tá? Muito bom. Obrigada, pessoal. Até logo. Pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Obrigado. Grande honra, Luiz, Paulo, Luiz Felipe, pessoal, meus queridos sócios e amigos, baita honra estar aqui com vocês. E a gente se vê na próxima live. Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Obrigado. Um abraço, pessoal. Eu já comeu já isso aqui, não vai querer comer mais nada, então mas tem comigo. Você vai estar tentando ver que ela era bom comprar aquela vitamina que eu usava a dona Júlia, a Betitana, a Betitana, para ver se abriu o apetite dela.